Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero te convidar para esse nosso início, para orarmos. Senhor Deus, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, porque Tu nos abençoas, ainda quando nós não percebemos, não notamos. Às vezes não conseguimos mesmo ver a Tua mão ordenando sobre nós toda sorte de bênçãos. Mas renova, Senhor, nossa fé nesse fim de dia. Renova nossa confiança de que em Jesus nós usufruímos de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. De que nele nós somos supridos, de que nele nós experimentamos a Tua graça que nos basta e é tudo o que nós precisamos, Pai. Queremos Te bendizer, porque todas as coisas Tu já tens preparado para nós. Te louvamos porque até mesmo nos momentos de vale, de deserto, Tu estás conosco, Senhor, realimentando a nossa esperança, nos dando olhos de fé para ver o que está para além do deserto, para além do vale. Louvado seja o Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, por Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nessa semana, nós temos falado um pouco sobre a prática da intercessão, a importância de interceder por aqueles que são considerados pelo nosso coração como inimigos ou pessoas com quem temos dificuldade de nos relacionar. Ontem falamos sobre a importância da intercessão no ambiente da confissão, quando o irmão abre suas fragilidades para nós e nós também vamos fazer o mesmo. E aí há essa experiência de orar uns pelos outros, essa experiência de oração intercessória, e como isso é poderoso e pode nos curar. Mas hoje eu quero ir com você para o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, quando Paulo exorta Timóteo na questão da oração intercessória em favor dos homens que estão revestidos de autoridade, em favor dos reis, em favor dos demais que ocupam lugar de autoridade, e especialmente do verso 1 ao verso 7, nesse trecho, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Depois leia com cuidado, meditando, porque esse texto traz para nós algumas coisas interessantes sobre o tema da intercessão. Então eu quero falar um pouco sobre os aspectos da oração intercessória. O verso 1 é suficiente para lermos e entendermos essa parte que eu quero compartilhar com você. E esse verso 1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Em favor de todos os homens. Veja bem, Paulo está exortando Timóteo para que essa exortação também ecoe na vida da igreja, exortando-os para que utilizem a prática da oração em favor de todos os homens. Porque existem algumas pessoas pelas quais nós não queremos orar, não queremos interceder. E as autoridades, especialmente no contexto de perseguição cristã, eram justamente aqueles. Quanto maior era a posição de autoridade que se ocupava, por exemplo, o imperador romano era o grande responsável pela perseguição dos cristãos. O soldado e outras figuras que ocupavam lugar de
de, de, de obediência, de subserviência, eram pessoas que apenas atendiam as recomendações do imperador. Portanto, a figura do imperador no mundo antigo, especialmente nos momentos em que os cristãos são perseguidos, pode ser essa figura mais repudiada no momento da oração intercessória. Se tem alguém por quem os cristãos não querem orar no momento de perseguição, na ocasião do Império Romano, a oração é orar pelo imperador, é orar pelas figuras de autoridade. E Paulo exorta os irmãos que, antes de tudo, se ore em favor de todos os homens, inclusive os reis, e ele vai citando, fazendo menção das pessoas que ocupam posição de autoridade. Agora, quais aspectos essa oração intercessória carrega? Paulo fala, por exemplo, de orar em favor, orar por outras pessoas, e é isso que nós costumamos chamar de intercessão, mas essa prática da oração em favor de outras pessoas é uma prática de oração, por exemplo, que Paulo utiliza uma palavra aqui para se referir a ela, que é a palavra súplica. Ou seja, a intercessão envolve também a súplica. O que é a súplica? É o pedido que um pedinte faz por conta de sua penúria, de suas necessidades, e então, como ele precisa de uma esmola, ele precisa da caridade alheia, ele é um necessitado, então ele pede, ele suplica. Então, súplica é uma prática de quem entende que carrega necessidades. A súplica é um pedido não meramente porque o sujeito deseja, mas porque ele necessita, porque ele precisa. Então, intercessão tem a ver com esse senso de necessidade. De repente, nós olhamos para uma autoridade, nós olhamos para uma figura de autoridade e entendemos que é necessário que algumas mudanças ocorram na vida, ou no coração daquela pessoa, ou também no nosso coração em relação àquela pessoa. Enfim, algumas coisas são necessárias na vida dessa autoridade, na nossa vida em relação a essa autoridade. E nesse ambiente onde nós entendemos que é necessário um derramar da graça de Deus, uma intervenção divina em nossos corações, e é nesse ambiente que surge a oração intercessória, genuína, porque é essa consciência que toma o coração do intercessor, de que é necessário que em alguns momentos a gente clame em favor de algumas pessoas para que haja um quebrantamento, porque nós falamos, mas a palavra não entra. É necessário que haja um quebrantamento, e aí a gente se põe em oração em favor desse alguém, dizendo: Senhor, é necessário que haja um quebrantamento, como talvez é necessário também que algo mude dentro de nós. Ou seja, a intercessão envolve esse discernimento do que é necessário, do que nós precisamos, o que nós carecemos nesse tempo, o que o meu irmão carece nesse tempo, o que as autoridades carecem nesse tempo, o que nós como igreja carecemos nesse tempo. Uma segunda palavra, além de súplica, é a própria palavra oração, que Paulo aqui utiliza. Mas oração aqui tem um sentido interessante, porque é a ideia de oferecer. A ideia da oração aqui tem a conotação de uma oferta, de algo que a gente oferece a Deus e a gente dá a Deus. Me parece que não há intercessão genuína e verdadeira se nós não estamos dispostos a oferecer algo.
Se nós não estamos dispostos, por exemplo, nas palavras de Paulo em Romanos 12, a nos oferecer como sacrifício vivo. Não adianta eu pedir que Deus faça alguma coisa na vida da pessoa e eu não me ofereço também a Deus como resposta ou como parte da resposta dessa intercessão. Eu oro para que Deus transforme a vida de alguém, mas eu não me ofereço para ser um agente de transformação na vida daquela pessoa. Então, oração intercessória também tem esse aspecto de eu me oferecer. Deus, eu estou clamando aqui para que o Senhor mude a vida de tal pessoa. Eu quero me oferecer, porque eu já estou vendo que eu posso ser usado desse jeito aqui. Ou eu não sei de que modo o Senhor pode me usar, mas eis-me aqui, eu estou disposto. Eu me ofereço para fazer parte da tua ação, da tua intervenção. Eu me ofereço para cooperar com o Senhor, com o Espírito Santo, em favor, na ação em favor dessa vida ou desse grupo, enfim, seja lá em favor de quem eu esteja intercedendo. Então, a oração intercessória tem a ver com isso. Mas também tem uma outra palavra que Paulo utiliza aqui, que é a própria palavra intercessão. Palavra intercessão, que conota, na verdade, que não tem essa conotação, num primeiro momento, de orar por uma outra pessoa, mas é uma palavra que era utilizada para um encontro onde alguém ia pedir algo para o rei. Um encontro íntimo entre uma pessoa e o rei. Essa era uma palavra utilizada. Por exemplo, quando Esther vai até o rei pedir em favor do seu povo. Vai até o rei pedir em favor de seu povo. Essa é a ideia. E quando eu intercedo, eu preciso ter, ou deixar que o Espírito traga à minha mente essa ideia de que eu estou diante do rei. Não é bom que eu diga qualquer coisa. Eu estou diante do rei. Eu estou diante daquele que abriu as portas do palácio para que eu entrasse. E na medida que eu vou entrando, nenhum soldado me interrompe, ninguém, porque todos já sabem que o rei abriu as portas do palácio, abriu as portas que estão diante de mim, para que eu vá entrando recinto após recinto, até que eu me achegue à sala onde eu vou me assentar com o rei, em volta da mesa, e conversar com ele, e ele vai me ouvir. Ele está disposto a ouvir o que eu tenho para dizer. Essa é a consciência que um intercessor ou uma intercessora deve carregar, que o rei me permitiu uma audiência com ele, e as portas do palácio estão abertas, e eu posso entrar sem medo. Nenhum soldado vai me barrar, ninguém vai me barrar, porque o rei já decretou que eu tenho livre acesso até lá, aquele lugar onde eu vou me assentar com ele, conversar e ter uma conversa íntima com ele. Agora, Paulo ainda usa uma quarta palavra, lembrando, a primeira é súplica, é a ideia de necessidade, um pedido referente à necessidade. A ideia de oração, que aparece na tua Bíblia, mas é de quem dá, oferece orações a Deus. A ideia de oferta é a oração onde eu me ofereço. A terceira usa a própria palavra intercessão, que tem a ver com o encontro com o rei. Era uma palavra utilizada para alguém que vai se encontrar e fazer um pedido ao rei. E por fim, a palavra ações de graça. Porque quando eu vou interceder em favor de alguém, de uma autoridade, de quem quer que seja, eu não vou simplesmente ficar apontando erros e defeitos e deficiências daquela pessoa. Porque a intercessão também, conforme Paulo aqui descreve, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, envolve ações de graça. Envolve ações de graças. Envolve gratidão. Envolve lembrar, por exemplo, quem é esse homem, quem é essa mulher, quem é esse grupo por quem eu oro, por quem eu rogo, em favor de quem eu clamo, e que ele, ou eles, ou elas são também alvos do amor de Deus. Foram criados por Deus.
Por mais que na caminhada, quem sabe, eles foram se pervertendo, mas Deus tem um projeto maravilhoso para eles também. Aliás, o texto vai dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E quando nós nos colocamos a interceder, parece-me que o apóstolo Paulo tem esse discernimento, que quando nós nos colocamos a interceder, o Espírito Santo vai resgatar essa verdade dentro do nosso coração, de que Deus deseja que todos sejam salvos. Inclusive aquelas pessoas por quem nós nem queremos interceder. Por isso é bom interceder, para que Deus resgate dentro de nós essa verdade. E vai dizer para mim e para você, eu também quero. Eu quero que também tal pessoa seja salvo, seja salva. Eu quero também que ele ou ela seja incluído na mesma família que você faz parte. Então esse é o desafio para mim e para você, de nós reaprendermos a prática da intercessão, que não é só pedir em favor de tal pessoa, tendo em vista suas falhas ou aquilo que nós gostaríamos, mas Paulo também diz que envolve gratidão, ações de graças. Eu quero convidar você para essa palavra de oração, pedindo ao Senhor que restaure dentro de nós, restaure no coração dos irmãos, das irmãs, das famílias, das igrejas, esse espírito, essa prática do orar em favor de todos os homens, do orar em favor de todas as mulheres. Pai, nós queremos te bendizer nessa noite, dar graças, porque o Senhor deseja que todos sejam salvos. E às vezes nós nos esquecemos disso, às vezes nós nem intercedemos por algumas pessoas, Senhor. Mas nessa noite, Espírito de Deus, restaura em nós essa concepção, esse discernimento, esse desejo, que é o desejo do teu coração, que todos sejam salvos. Coloca em nosso coração um clamor, coloca em nosso coração, ó Deus, um clamor em favor dos homens, das mulheres, daqueles que estão revestidos de autoridade, para que a tua mão esteja também sobre eles e nós vivamos vida tranquila, com toda mansidão e piedade. Que seja assim, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e te desperte, me desperte para essa prática sadia e necessária da oração em favor das pessoas, da intercessão. Um forte abraço, que Deus te abençoe.